Pois é, o tartaruga ninja mais polêmico da história aprontou mais uma. Nos últimos dias, o Mbappé tá impossível. Ele tretou com o Neymar, brigou com o Hakimi, não comemorou seus gols com os colegas de time. E agora ele ainda resolveu mexer com a nossa tão amada e respeitada seleção. O cara não tem limites. Sabe o que mais não tem limites? O aplicativo da OneFootball, que é patrocinador desse vídeo. Os caras têm notícias de todos os principais campeonatos de futebol do mundo. Então, se você quer receber no seu celular as novidades mais recentes do seu time do coração, é só baixar o app. Baixando aí pelo link que deixamos nos comentários fixados e na descrição do vídeo, você ainda vai poder assistir aos jogos do Campeonato Alemão de graça. É isso mesmo, Bundesliga de graça, meu amigo! Fala aí se esse aplicativo não é maravilhoso. Link aí nos comentários e na descrição. Voltando a falar do Mbappé, o cara foi entrevistado por uma jornalista brasileira chamada Isabela Pagliari. E claro que além de perguntar sobre sua renovação polêmica com o PSG, ela também perguntou sobre a Copa do Mundo no fim do ano. Ao responder quem eram os favoritos para o Mundial, Mbappé disse o seguinte: França, eu penso que o Brasil também, que é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias, porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo, quando a gente chega na Copa do Mundo, estamos prontos. Olha a audácia desse cara em falar que nossa seleção não tá pronta para a Copa do Mundo. Logo a única seleção pentacampeã da história. Ele ainda justifica sua fala dizendo o seguinte: a Argentina e o Brasil nesse aspecto não têm isso, frequentes jogos de alto nível. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham. Claro que essa declaração bombou na internet e uma galera, incluindo técnicos e jogadores, começaram a rebater essas declarações do Tartaruga Ninja. Claro, muita gente concorda com a afirmação de que não temos jogos de alto nível o ano inteiro. Mas cara, eu tenho provas pra você de que as seleções europeias também têm jogos muito mais fáceis nas eliminatórias de Copa do Mundo do que nós. Olha só, pra citar alguns jogos que aconteceram nesse ano e no ano passado, pelas eliminatórias da Copa, a própria França jogou contra as seleções do Cazaquistão, em que eles ganharam de 8-0, e contra a Finlândia, que eles venceram por 2-0. Sinceramente, nós não jogamos aqui na América do Sul contra seleções tão fracas assim, onde nenhum jogador dessas equipes sequer é conhecido. Pra não dizer que esses dois jogos aí são casos isolados, dá uma olhada em alguns grupos das eliminatórias da Copa da Europa. Por exemplo, a Espanha no grupo B disputou partidas contra a Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo. A Suécia até que é uma seleção com alguns bons jogadores. Mas o resto, sinceramente, a maioria das seleções daqui são bem mais fortes. Na verdade, a maioria das seleções sul-americanas passaria facilmente por esse grupo, inclusive dando trabalho para a Espanha. Me diz aí, o que é mais difícil, enfrentar o Equador na altitude ou jogar contra a Geórgia? Pô, dá uma olhada nesse grupo F e me diz se uma seleção sul-americana como a Colômbia, Chile ou Uruguai não passaria muito facilmente em primeiro ou segundo colocado. O próprio grupo D da seleção francesa não é lá essas coisas. Tá certo que as seleções europeias têm jogos bem disputados na Nations League e na Eurocopa, mas mesmo nesses campeonatos, seleções muito fortes vão ter 3 ou 4 jogos difíceis apenas. Então, essa fala do Mbappé de que as seleções da Europa sempre jogam partidas de alto nível é uma grande bobagem. As eliminatórias que a seleção brasileira enfrentou foram muito mais desafiadoras e de mais alto nível do que a da própria França. E não é só eu que acho isso, o próprio Tite falou algo parecido quando foi perguntado sobre a fala do Mbappé. Olha o que o técnico do Hexa disse: para mim, o recorte que o Mbappé está se referindo não são das eliminatórias. Talvez ele esteja falando desses enfrentamentos da Nations League ou de amistosos de europeus, mas não das eliminatórias. Ele ainda continua: estava falando recentemente com um colunista uruguaio e ele me disse: jogar na Bolívia é muito difícil, jogar em Cochabamba é muito difícil, jogar no Uruguai é muito difícil, e a campanha que vocês fizeram é impressionante. Seguramente, esse recorte o Mbappé não tem, não sabe dessa dificuldade, não buscou. Nós não temos, com todo perdão, o Azerbaijão para jogar, não tem um para te dar um refresco. São todos jogos com grau de dificuldade muito alto nas eliminatórias. Sinceramente, eu concordo totalmente com o mestre Tite. Não temos aqui na América do Sul uma seleção como o Azerbaijão para golear, é só jogo difícil. Outro cara que discorda do que o Mbappé falou é ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi. O ET disse o seguinte em uma entrevista: muitas vezes falávamos sobre isso na Espanha. Quando voltávamos de uma partida de eliminatória, dizíamos a eles: vocês não sabem como seria difícil para vocês se classificar para a Copa do Mundo se tivessem que ir jogar lá. Colômbia, a altitude, o calor, a Venezuela, disse o argentino em entrevista ao canal TYC Sports.
O camisa 10 da Argentina ainda deu uma provocada, dizendo que o futebol está cada dia mais equilibrado, seja qual for o adversário, e que a seleção argentina está preparada para jogar contra qualquer europeu. E obviamente, eu aproveito a fala do Messi para dizer que nossa seleção brasileira também está preparada para enfrentar qualquer seleção europeia, e na minha opinião, é inclusive a favorita contra praticamente todas as seleções do velho continente. Mas é claro que o Mbappé não está completamente errado em tudo que ele falou. Na verdade, essa questão de pegar jogos com seleções de peso na Europa é uma questão que vem incomodando a seleção brasileira há algum tempo. O próprio Tite falou sobre isso quando foi no podcast Podpah. Ele disse o seguinte: a gente tentou enfrentar a Inglaterra, que foi vice da Eurocopa. Queríamos fazer um confronto contra o Brasil, que foi vice da Copa América. Não foi possível, não deixaram. Nós tentamos de todas as formas, todos os jeitos. Eu gostaria de enfrentar a Inglaterra, Itália e a Alemanha. Sim, gostaríamos como forma de preparação. Mas também tem outro lado. Acho que foi o Tafarel quem fez esse comentário. As seleções europeias gostariam de enfrentar as sul-americanas também. Elas não têm referência de jogar contra o Brasil, a Argentina e Equador. Agora, estando do outro lado, eu também sinto essa expectativa. Nós gostaríamos de ter um calendário que proporcionasse isso e eles também. E esse não é um problema só do nosso calendário. Principalmente agora que a Europa tem a Nations League e a Eurocopa, ficou bem difícil marcar amistosos com as seleções de lá. Por um lado, isso é bom para os elencos bem preparados. Seleções bem treinadas como a nossa talvez tenham uma vantagem em jogos assim, contra times que não se conhecem muito bem. Mas ao mesmo tempo, seria bom sentir pelo menos um gostinho do que é jogar contra as seleções de lá, antes da Copa. E talvez jogos assim deixassem as seleções europeias até mais espertas. Até porque essa declaração do Mbappé parece ser a mesma opinião de vários jogadores e treinadores europeus. E sejamos sinceros aqui, se hoje houvesse um amistoso da seleção brasileira contra qualquer seleção do nível da Espanha, Itália ou Inglaterra, eu acredito que nossa Canarinho ganharia fácil, controlando o jogo inteiro ainda por cima. Então, quem sabe assim eles não levariam mais a sério as seleções sul-americanas, né? Na verdade, pensando bem, é melhor nem ter esses amistosos mesmo. Deixa eles terem essa surpresa na Copa do Mundo, né? Mas e aí? Me diz aí nos comentários, você tá tão confiante no Hexa como eu? E claro, já aproveita que você aí vai concordar comigo nos comentários. Ou não, né? E deixa seu like e se inscreve no canal também, se já não for inscrito. E falando no Mbappé, eu te disse no começo do vídeo que o cara tá polêmico esses dias, né? E quem tá furioso com tudo isso que tá acontecendo é o nosso menino Ney. Até porque, grande parte dos problemas do Tartaruga Ninja estão sendo contra o nosso camisa 10. Vê se pode, em pleno ano de Copa do Mundo, o Mbappé tá provocando o Neymar. Clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela e veja o que aconteceu entre os dois principais craques do PSG. E claro, não esqueça de baixar o OneFootball, que está aí nos comentários e no link fixado. É isso aí, torcedores. A gente se vê no próximo vídeo.